Se você tem em casa um pacotinho de café Conilon ou Robusta, esse vídeo é para você. Eu vou te dar aqui minhas 4 dicas para você fazer uma receita gostosona de café canéfora na sua casa. Vamos lá? Mas antes de ir para a receita, a gente precisa entender o que é esse tal de café canéfora. Nós temos mais de 100 espécies de café no mundo, mas apesar dessa diversidade toda, por várias razões, inclusive históricas, só 2 espécies são relevantes para o comércio mundial. O café arábica, que você já deve ter visto no pacotinho café 100% arábica, é a espécie que todo mundo fala na hora de falar em qualidade, e o café canéfora, que é o patinho feio, que é a espécie que raramente as pessoas falam dela quando falam de qualidade. E de bobeira, porque a gente vai ver que desde 2010 a gente teve um salto muito grande nos processos que levam à qualidade de canéfora. Hoje em dia, a gente bebe cafés canéforas muito finos, provavelmente os melhores que já foram feitos na história. Como que o Conilon e o Robusta entram no meio desses termos todos? Vamos olhar para as frutas cítricas para conseguir entender a hierarquia e depois a gente vai para o café. Quando a gente fala de frutas cítricas, a gente está falando de frutas que pertencem ao gênero vegetal Citrus. Então a gente vai ter aqui em cima gênero Citrus. Dentro desse gênero, nós temos algumas espécies diferentes, como a laranja e a tangerina. Ou seja, gênero aqui em cima desce para espécies. E dentro da espécie a gente vai ter variedades, como por exemplo a laranja seleta, a laranja Bahia, a laranja pera. Todas elas são laranjas, só que tem algumas diferençazinhas. A laranja Bahia, por exemplo, é aquela grandona, que a casca é muito perfumada e a gente usa para drink. A laranja seleta a gente usa para fazer suco normalmente. Todas são laranjas, mas cada um com as suas características. No café, como funciona? Nós temos o gênero Coffea aqui em cima. No gênero Coffea a gente vai ter aquelas mais de 100 espécies. E dentro dessas mais de 100 espécies, o Coffea arábica e o Coffea canéfora. E aí dentro do Coffea canéfora nós vamos ter populações. É um detalhezinho técnico, mas é importante pra caramba. Então, a gente vai ter populações. Conilon é uma população dentro dos canéforas, Robusta é outra. Só para você entender que os dois estão dentro do café canéfora, ou seja, os dois vão ser muito parecidos entre si e radicalmente diferentes dos cafés arábica. E por que é importante marcar que eles são muito diferentes do arábica? Porque como eles são uma espécie diferente, nós precisamos tratar eles como diferentes. Na lavoura eles são diferentes, no pós-colheita eles são diferentes, então eles têm que ser torrados de maneira diferente. E isso foi um problema durante muito tempo. Produtores produzindo bons canéforas com alta qualidade, só que na hora da torra, a pessoa torra como se fosse uma arábica. Então, se você já provou um Conilon, um Robusta, e ele estava azedo, ou ele tinha gosto de cereal, gosto de pipoca queimada, não é porque o café tinha baixa qualidade, é porque a torra não era adequada para ele. Torraram um café com características X, como se ele tivesse características Y. Torraram um canéfora como se fosse uma arábica. Não dá certo, você precisa torrar canéfora como ele pede, de acordo com as características dele. E se ele é tão diferente, desde lá do começo até a torra, é claro que o preparo dele vai exigir alguns cuidados. A gente vai ter que pensar a receita desses cafés um pouco diferente. Em particular, a principal diferença que eu sinto é que eles são mais resistentes em entregar os sabores. Então nós precisamos fazer extrações mais eficientes. Se você nunca ouviu falar em eficiência de uma receita de café, eu vou colocar um vídeo aqui no cardzinho que vai te explicar exatamente o que é isso. E uma vez que a gente vai ter que fazer receitas mais eficientes, 3 dessas 4 dicas têm a ver com aumentar o quanto de sabor que a gente consegue tirar desses cafés. O primeiro segredo que eu vou te passar é faça uma moagem média fina. Não adianta você tentar fazer uma moagem grossa tentando tirar mais acidez ou menos amargor desses cafés. Eles naturalmente já vão te entregar amargor, só que o amargor é positivo, então não tenta fugir dele, abraça. E a moagem média fina vai ser importante para a gente aumentar a área de contato entre a água de extração e o café, para a gente conseguir ter uma extração mais completinha. Então não tenha medo, é moagem média fina. O segundo segredo é a temperatura da água. Usa água fervendo. Quanto mais quente a água tá, mais energia tem nela para conseguir fazer as reações químicas, as reações de troca que vão retirar o sabor que tá ali quietinho na partícula de café torrada e vai para sua xícara, tá? Combinados? Moagem média fina, temperatura alta de água, preferencialmente fervendo. Se você usa uma leiteira aberta, entre um despejo e outro, você volta com a sua leiteira pro fogo para ela não perder temperatura. Terceiro segredo é você fazer uma extração longa, uma extração de pelo menos 4 minutos
minutos. E aí, como que se faz isso? Porque numa prensa francesa é muito fácil você controlar o tempo. Mas num Melito, numa V60, não. Porque você derrama água, só que tem um tempo que a água vai demorar para descer pela cama de café. Isso você não controla. Como você vai fazer? Você não vai jogar toda a água de uma vez. Você vai pegar sua água e vai dividir em 4 parcelas. Você vai despejar a primeira parcela, esperar 45, 50 segundos, 1 minuto, aí vai e despeja a segunda parcela. Espera mais uma pausa dessa, de 50 segundos, 1 minuto, despeja a terceira parcela. E assim até você despejar toda a água. Eu preciso muito que você controle a sua ansiedade nesse momento, porque você vai ver que essa pausa é suficiente para a sua cama de café já ficar praticamente seca, né? A água vai descer todinha e você vai ficar só com pó úmido dentro do porta-filtro. Quando acontecer isso, não tenha ansiedade de jogar a água logo. Pense que a troca de sabores acontece exatamente na interface, né? Na fronteira do pedacinho de café. Como ele está úmido, a gente vai ter aquela troca de sabores ali com a água. Então a água ela tá ainda extraindo sabores, e aí quando você fizer o próximo despejo, essa água que vai entrar vai lavar os sabores para sua xícara. Então você não vai jogar toda a água de uma vez, você vai jogar sua água parcelada em 4 vezes, dando pausas para você fazer uma extração de pelo menos 4 minutos. Não tenha medo. É importante demorar sim para dar tempo da água conseguir extrair os sabores desse café. Lembra, ele é mais resistente que o Arábica a entregar os sabores. E finalmente, minha dica final é: use uma diluição mais alta. Canéforas, especialmente os que não foram fermentados, né, os naturais, os descascados, os despolpados, eles têm muita potência de sabor. Se você fizer com uma diluição parecida com a Arábica, o que vai acontecer é que a bebida não fica tão prazerosa assim. Você precisa colocar mais água para aquele nível todo de sólidos que esse café vai te entregar ficar numa diluição legal para sua língua entender e passar para o seu cérebro a informação: é gostoso. Então, se um Arábica a gente faz uma proporção de 1:10, 1:12, 1:14, nos canéforas você já pode apostar em 1:15, 1:18, até 1:20. Você vai ajustando e vai vendo em que ponto que a sua receita fica mais gostosa, tá? E lembra, quando for provar café canéfora, não espera sentir o mesmo sabor de um café arábica. Você não come uma laranja esperando que ela tenha gosto de tangerina. Então, bebe um café canéfora aproveitando o que ele tem para te entregar por ser um canéfora. Corpo mais alto, um café mais denso aromaticamente, amargor equilibrando com doçura. Tenta entender o caráter desse amargor, você vai ver que muitas vezes é positivo. Curte o seu café sem ficar comparando com os cafés do passado. O café canéfora por si é um mundo inteiro a ser explorado. E para você que não tem um café canéfora ainda para chamar de seu, no primeiro link que a gente coloca aqui na descrição é o e-commerce da nossa torrefação, e lá você pode achar alguns canéforas diferentes. Nós temos, por exemplo, o cacau, que é um conilon natural lá do Espírito Santo. Nós temos o chocolate, que é um robusto amazônico descascado, que vem lá de Rondônia. E nós sempre temos microlote de robusto amazônico fermentados, que são cafés bem exóticos, bem diferentões, com sabores que provavelmente você nunca provou na sua vida. Tem muita coisa legal para explorar. Bom, resumindo aqui, os 4 segredos para uma boa receita de café canéfora: moagem média fina, água fervendo, pelo menos 4 minutos de extração, alta diluição. Fechou? Grande beijo, até o próximo vídeo.